Que vai cumprir a agenda em São Paulo durante a última semana do julgamento do núcleo 1 da tentativa de golpe. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve voltar a Brasília para articular o pedido de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A Beatriz Manfredini participa aqui com a gente do Jornal da Manhã e tem mais detalhes sobre esse assunto. Beatriz, bom dia. Oi, Nonato. Bom dia para você também, para a Soraya, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Olha, a viagem do governador, a nova viagem, do governador à capital federal está prevista para segunda-feira que vem. Aparentemente, pelo menos a princípio, é um bate e volta, então ele deve chegar em Brasília pela manhã de segunda-feira e retornar no mesmo dia, mas a gente bem sabe, tudo pode mudar até lá. Como previsto, o governador segue em agendas mais fechadas e mais contido mesmo durante essa semana. Na segunda-feira a gente adiantou aqui, para nossa audiência, que Tarcísio de Freitas permaneceria durante a última semana de julgamento em São Paulo, depois de fazer aquele discurso mais duro e com um aceno mais bolsonarista no último domingo. O governador escolheu não aparecer muito em público nos últimos dias, até fez uma aparição na Fiesp na segunda-feira, mas evitou falar com a imprensa, fez um discurso rápido e hoje e ontem permanecem agendas fechadas no Palácio dos Bandeirantes e deve continuar assim pelos próximos dias. A ideia é sair um pouco dos holofotes antes dessa segunda investida em Brasília, então programada para segunda-feira que vem. O que acontece é que na semana passada, a gente relembra, o governador desmarcou compromissos para passar 2 dias com a agenda aberta na capital federal, tentando articular, tentando conversar ali com lideranças e principalmente com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para que ele colocasse em pauta o PL, o projeto de lei da anistia. Na semana passada, ele conseguiu bastante força, bastante atenção para esse texto, o governador de São Paulo, e Hugo Motta chegou a admitir nos bastidores que não tinha muito jeito, que ele teria que colocar em pauta, mas depois do julgamento. Ontem a coisa mudou um pouco de figura, depois de ser citado ali nominalmente por Tarcísio nas manifestações de 7 de setembro, Motta disse que não tem previsão para pautar o texto e nem para escolher um relator, mas internamente no Palácio dos Bandeirantes, o que o governador acredita é que semana que vem, passado então o término do julgamento do ex-presidente, há sim espaço para que essa discussão volte a entrar em vigor e volte a ganhar força. Por isso, então, essa agenda prevista já na segunda-feira em Brasília. Depois de sumir dos holofotes, ele deve voltar a ganhar fôlego, voltar a discutir o assunto na semana que vem. Além disso, essa viagem a Brasília na segunda-feira que vem também é tida como importante para que o governador fique perto aí dos aliados, inclusive dos bolsonaristas, em um dia depois ali, de um momento decisivo para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a viagem está programada, mas essa semana permanece o que foi previamente combinado ali depois do domingo. O governador em São Paulo, mais recluso, mais fechado, dentro do Palácio dos Bandeirantes. Nonato. É isso, e a gente vai conferindo de perto. Muito obrigado, viu, Beatriz Manfredini, com informações em São Paulo. E eu chamo a sua atenção também para você acompanhar lá no nosso site, www.jovempan.com.br. Após semana em São Paulo, Tarcísio retornando a Brasília na próxima segunda-feira. A apuração da Beatriz Manfredini com todo o detalhamento do que pode estar por trás desse retorno de Tarcísio a Brasília, principalmente nesse contexto relacionado à anistia. Acessa lá o nosso site, vai em colunistas e você já tem a coluna da Beatriz Manfredini explicando tudo isso para você. É assunto que a gente traz também para a conversa Cristiano Beraldo e Luiz Felipe Dávila. Eles estão com a gente nesta manhã analisando os principais temas. Beraldo, o Tarcísio resolveu ficar um pouquinho mais quietinho essa semana, após o discurso no fim de semana, no domingo, mas semana que vem deve estar de volta a Brasília, imaginando que se ganhe tração ou se ganhe um pouco mais de musculatura essa discussão em torno da anistia. Como é que você interpreta esse movimento, Beraldo? Olha, Nonato, me parece que o governador de São Paulo entrou por uma via de onde não se pode recuar. Ele, no final de semana, participou de uma manifestação em que foi como um rito de reaceitação, reiniciação junto ao núcleo mais próximo de Jair Bolsonaro. Ele não apenas fez um discurso com um ataque direto ao ministro Alexandre de Moraes, coisa que ele vinha evitando de uma forma bastante intensa em todas as suas manifestações, mas ele também ficou ali
diante de Silas Malafaia, enquanto o pastor Silas Malafaia literalmente o humilhava publicamente, dizendo que achava um absurdo essas figuras politiqueiras que iam visitar Jair Bolsonaro e saíam de lá dando declarações em nome do presidente, que era inaceitável que alguém que não fosse a esposa ou os filhos do ex-presidente se manifestassem por ele. Então, o Tarcísio de Freitas aceitou isso tudo de forma calada, quieto, olhando para baixo. E agora, parece que levou aí alguns dias para digerir aquela situação completamente constrangedora, mas parece que agora ele vai ter que fazer o jogo para o qual ele se propôs, que é o jogo do centrão. Os partidos de centro estão fazendo um cálculo eleitoral de que é necessário que Tarcísio se aproxime mais do eleitorado de Jair Bolsonaro para que então possa contar com esses votos na eleição do ano que vem. Agora, Dávila, na sua avaliação, essa viagem de Tarcísio a Brasília, planejada aí para poucos dias depois do julgamento, pode significar uma guinada ou pelo menos um movimento para que ele se consolide como líder da direita, pensando nas eleições do ano que vem? Soraya, Tarcísio já é o grande líder da direita, afinal de contas as pesquisas mostram que ele está muito à frente de demais pré-candidatos à presidência da República. E agora ele está exercendo essa liderança. O projeto de anistia é uma espécie de genérico. Cada um quer uma coisa. Os bolsonaristas querem a anistia ampla, geral e restrita. Os parlamentares querem aprovar uma anistia que não seja derrubada no Supremo como inconstitucional e, portanto, vai ser uma grande costura. Que tipo de anistia pode ser aprovada, ser palatável ao Supremo e corrigir atrocidades que foram cometidas na violação do Estado Democrático de Direito. Soraya, nós tivemos pessoas que foram condenadas sem o devido processo legal, sem direito à ampla defesa. Nós tivemos pessoas condenadas e que estão presas hoje por apenas participar de uma manifestação sem depredar prédios públicos, enquanto corruptos confessos da Lava Jato foram soltos. Então, a anistia é sim uma forma de se fazer justiça com pessoas que não tiveram o devido processo legal lhe amparando no processo da individualização de penas. Então, cada um tem um objetivo com essa anistia. Por isso, será necessário muita costura política para que saia um projeto que seja aprovado e palatável pelo Supremo.